Quem que é o leitor? Escreve para mim aí no chat. Vocês falam demais. Se eu liberar o som, pronto. Ninguém lê mais nada. Eu quero falar. Cauã só sabe escrever isso no chat. Aí eu abro o áudio. Já viu, né? Vai, Gu, fala, meu filho. Leia sua página. Eu vou ler a 132 e a 133. Vai lá. Aleluia, eu posso falar, professora. Eu não aguento esse botão. Aliás, é o que tu mais faz, né, companheiro? Vamos lá. Ô, Pro, o que eu mais sei fazer? Falar. Falar, né? Falar, comer e dormir. História, atividades 41 e 42. Ô, Pro, sabe o meu vizinho? Ele tem um jacaré. A cidadania percorreu um longo caminho para se consolidar. Duas características dependiam do contexto histórico e da cultura de cada período de lugar que ocorria. Período colonial. O período colonial no Brasil, entre 1530 e 1822, estabeleceu um regime que não considerava a questão da cidadania. Ele comia muita cidadania, professora. Ele teve que fazer um regime. Primeiramente, é preciso lembrar que a cidadania não estava em evidência no mundo até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve um papel enorme, né, Pro? Opa! Foi com ela, teve uma cartolina inteira. Sim. Que isso? Ai. A mulher tá morrendo ali do lado. Pois é. Tá morrendo de coronavírus. Ela tá assim, professora, ó. Olha isso, tá ouvindo? Pois é. Meu Deus. E o chat não para. Ai, meu Deus do céu, tô com medo, Pro. Foi ela, em 1789, que o pedido por igualdade de todos perante a lei ganhou força, influenciando o pensamento de outros lugares além da França. Nossa, a Revolução Francesa, além da França, professora, eu não acredito nisso, não. Pois é. Revolução Francesa, onde se passou? Na América do Sul? Além disso, o modelo de colonização imposto por Portugal não permite que a noção de cidadania no Brasil se desenvolvesse, principalmente pelo fato do rei português ser absolutista e os homens e as mulheres do reino serem súditos. Outros dois fatores também impediram o desenvolvimento da cidadania do Brasil colônia. Analfabetismo e escravidão. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, e a sociedade era escravizada, ou seja, as pessoas, especialmente africanos e seus descendentes, eram obrigadas a trabalhar sem o direito de receber nada em troca. Antigamente as crianças iam para a escola para aprender, as meninas para costurar, e os meninos para quê, Pro? É, mais ou menos, né? Numa época, isso daí é um pouquinho mais pra frente, né? Porque nem as crianças iam pra escola em uma certa época. Pro. Lembra que a gente estudou sobre isso? Eu sei. Sim. Mas eu que lembro coisa, que minha gente, vocês não meninos... param nesse chat. Fala, Gu. Ô, Pro, eu lembro que os meninos e as meninas, eles estudavam em salas separadas, né? Sim. Os escravizados eram tratados como propriedade do senhor, não tendo direito à liberdade nem à integridade física. Pelo contrário, trabalhavam por longas jornadas e nos mais diversos serviços sem receber nada em troca. Se eles não eram dados em acesso aos direitos e às condições básicas de vida e saúde, tampouco lhes eram permitidos o direito de votar ou reivindicar direitos. Os senhores eram escravizados, por outro lado, eram livres. Votavam
e podiam ser votados, participando assim da política e da época. Porém, não podíamos considerá-los cidadãos, porque eles não praticavam ou adotavam a noção básica de cidadania, a igualdade de todos perante a lei. Saiba mais. Câmaras municipais. Você já sabia que no período colonial já havia câmaras municipais? Ou para eu ia ler câmeras municipais. Eu não sabia que existia câmera no período colonial. Elas eram espaços destinados a tratar de assuntos de interesse das vilas e cidades coloniais. Assuntos como a limpeza da cidade eram colocados em discussão, porém nem todos os cidadãos podiam participar das conversas, somente os proprietários de terra. Exatamente. Além disso, embora tivessem certa autonomia para decidir sobre assuntos da localidade, a coroa portuguesa era quem direcionava as regras que regiam os principais assuntos da colônia, e as câmaras deveriam obedecê-las. Prefeitura Municipal e a Câmara dos Vereadores na Praça da Purificação, na cidade de Santo Amaro, no estado da Bahia. O prédio abrigou a antiga Casa de Câmara e a cadeia pública, e foi construído em 1769, durante o período colonial. Quem que vai ler as outras? Tá aberto o microfone, gente. Posso ler, Pro? Pode. A 134 e a 135. Sim. Período Imperial. A independência do Brasil, em 1822, pouco alterou o cenário brasileiro em relação à cidadania. Nesse processo, os proprietários de terra, grupo de maior condição financeira, firmaram um acordo com Dom Pedro, com a coroa portuguesa e com a Inglaterra. Em 1824, o governo brasileiro programou uma Constituição que regulava os direitos políticos e os direitos ao voto a determinados grupos, embora tenha intuito e sistema no qual o rei Dom Pedro I tinha o direito de intervir, ou seja, moderar em outros setores do governo. Esse poder é denominado poder moderno. Ô, professora, Oi. aqui tá Moderador. do Dom Pedro, né? Aham. Aí eu vi na novela que passou que o Dom Pedro ele tinha um filho. E o filho, eles jogaram uma maldição que o primeiro filho tinha que morrer, não é? Professora, Oi. Continuar. O voto Então, não era para Diga. O voto não era para todos. A Tá bom, Constituição de 1824 somente autorizou a votar e serem votados os homens com 25 anos ou mais de idade, que possuem renda mínima de 100 mil reais. As mulheres e aos escravizados não era permitido votar. A independência do Brasil não trouxe grandes mudanças para a população em relação à cidadania. É 100 mil reais. Programação Respira, minha filha. República. A programação da República alterou as formas de governo do Brasil, colocando a fim o Cauã. Ô, professora, o Cauã tá me mandando bonequinhos bravos. E eu não vou deixar ele falar. Ô, Isa, calma aí, ó. Ele fala. Você não pode... Ô, Pro, tem que explicar um negócio pra Isabela. Você não pode querer ler rápido, porque se você ler rápido, você fala tudo. Alterou-se a forma de governo brasileiro, colocando fim na monarquia e iniciando um governo
Cano, por ter ser baseado nas ideias da Revolução Francesa, o governo brasileiro devia ter adotado uma prática nas qual o cidadão brasileiro pudesse exercer os seus direitos de cidadania plenamente. Porém, embora naquele momento a escravidão já tivesse sido abolida, os costumes políticos não sofreram grandes transformações, continuando o poder de decidir nas mãos dos grandes proprietários de terra, denominados coronéis. Constituição República de 1891. No Instituto dos Poderes Executivo Legislativo e Judiciário, que a gente já estudou bastante sobre isso. trouxe o direito ao voto, Voto. excluindo a necessidade de Renda para votar. renda para votar, porém continuava não permitindo que analfabetos votassem, os quais formavam grande parte da população. Mulheres escravizadas, solidão e membros de ordem religiosa. Soldados e membros de ordens religiosas não podiam votar para presidente da República do Brasil. Ocorria em 1894. Contou-se com o voto de apenas 2,10% da população. Professora, vem entrar pela essa tela, professora. Eu vou matar o calor, professora. Ele tá mandando um monte de bonequinho para a professora, para escolher para a professora. Eu tô brincando, não. Coroísmo e o voto. No período estudado, embora algumas pessoas tivessem adquirido o direito de votar, o sistema eleitoral continuou dominado pelos grandes proprietários de terra, que tinham sob seu controle a população local, e graças a esse poder, elegiam seus candidatos por meio de chamados votos de cabresto. Ele é assim chamado por eleitos, não tinha liberdade de votar, e os eleitos votavam na frente do coronel. Portanto, era obrigado a votar nos candidatos indicados ou apoiados por eles, pois se o desagradassem, poderiam sofrer consequências. Quem vai ler a 136? Ô, Pro, a gente vai fazer mais páginas? a gente vai terminar na... A professora fala. A gente vai fazer até que página? Até na 138, vai. Se reclamar, a gente termina a história hoje, o hein? quê? 138. Não precisa. 188. Isso. Quem vai ler a 136? Posso ler? Pode. Poeres. Isso ocorria... Isso ocorria porque o proprietário de ter... Meu Deus do céu, professor. Olha esse Não sei o que eu faço celular. mais com o meu celular. Pro, eu já ia falar, Professora nossa, do que céu. barulhão eu fiz. É que eu acabei de Vou deixar alguma coisa cair, nossa. deixar ele aqui, tá pronto. Daqui ele não sai. Isso ocorria porque o proprietário de terras era a principal autoridade da região. Por meio dele podia-se arrumar emprego ou uma carta de apresentação, uma vaga em escola, assistência médica ou remédios. Havia, assim, uma relação de dependência da população em relação aos coronéis, pois era necessário contar com a boa vontade destes para se conseguir algo de que necessitavam. Charge que ironiza as formas de expressão e controle do voto sofridas pelos eleitores, como o voto de cabresto. Exercício de aplicação, roda de conversa. Leia o texto a seguir. Os direitos civis. Os direitos civis são leis de direitos fundamentais para a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se,
de ter respeitada a inviolabilidade do lar. Ô, Pro, dá para me ouvir? Sim, pode continuar. Da inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente e, de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. São eles que garantem as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil. Ô, Pro, tocando nesse assunto de proclamação da República, essas coisas antigas, existia cadeia, antes de existir cadeia, existia calabouço ou é a mesma coisa? Não, são coisas Calabouço e diferentes. cadeia. São coisas diferentes. E porque no calabouço, geralmente, as pessoas apodreciam, né? Cadeia, hoje em dia, a gente tem lei. E só um adendo, gente. Vocês perceberam que na nossa sala só tem uma, duas, três, quatro. São 4 pessoas. Gustavo, Pro, você viu? Não, Pro, na Isabela verdade só tem Pro, 3, você né? viu? Porque o Cauã Nolan não tá vendo. e Nolan. Nolan não tá não, Isabelle, Nonô, Falqueto, Pietro. Júlia, Pietro viraram fumaça. Ô, professor, era isso que eu ia falar. Eles viraram vapor. Acho que a Pro travou. Ela Ai, tá ai, parada. viu? Ah, não travou. Ô, professor, é aberto, que você gente, fica o microfone. parada. Tá É aberto que o você fica microfone? parada. Aí não dá pra saber. Ô, professora, por que você não pega a vantagem disso? Você fica parada mó tempão, aí você vê o que eles aprontam, porque eu sou mal educado, não faço nada. Só faço a lição. Sim. Só finge, né, professora? Tá aberto o microfone, meu filho. Agora tá, né, Pro? Antes não tava. Tava Ô, assim, Pro, aqui travou. aí, Pro, vai vir Pietro amanhã, aí ele vai falar, ô, Pro, eu saí da aula porque a internet caiu. Né? E Aí eu não você tava vai ter conseguindo trabalho. entrar. Ô, professora, eu ia mandar no Aí, chat pra Isabelle. você. Professora, eu ia mandar no Não, chat Pro, pra você. aí, Pro, Isabelle, sabia quando que ele tiver ia falar trabalho. isso. Se deixar o povo risca a tela, conversa o dia inteiro, conversa paralela. A sala vira aquela bagunça. Aquela bagunça que o quinto ano gosta, desde o primeiro ano. Aquela zona. Correr pela escola, ficar sem fazer bagunça, brinquedo espalhado pela sala, aquela bagunça toda. Pode esquecer. É coração, né? Com coração, né? Sei. Ó. Todo mundo já terminou? Não, né? Terminou nada, Cauã. Então, eu vou ligar aqui o áudio. Você vai responder todas sozinho. É, dá risada, né? Tá. Então, eu vou deixar essa lição aqui para a próxima aula de história. Eu vou encerrar a aula aqui. Beijo para vocês. Até a próxima aula.
Até amanhã. Né? Na hora de fazer a lição, fala que fez tudo. Mas eu fiz. Você que não fez e não quer admitir. Tchau.